Henrique Mais Notícias. 7 horas e 15 minutos. Vamos abrir o jornal de hoje com o levantamento do Ibope. O Ibope realizou a primeira pesquisa mesmo de segundo turno. Os números foram divulgados na noite de ontem e o candidato Jair Bolsonaro está 18 pontos, 18, à frente do Fernando Haddad. Diga lá, Mark. Olha só, Danilo, Bolsonaro registra 59% dos votos válidos, enquanto Haddad aparece com 41%. Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, nulos e os eleitores que se declaram indecisos. Levando em conta os votos totais, Bolsonaro tem 52% contra 37% do petista. Brancos e nulos somam 9%, não sabem ou não responderam 2%. O índice de rejeição de Haddad é de 47%, enquanto 35% rejeitam a possibilidade de votar em Bolsonaro. O levantamento foi feito neste final de semana e tem margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos. Foram entrevistados 2.506 eleitores em 176 cidades. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e o jornal O Estado de São Paulo. Então veja, são 18 pontos de vantagem nos votos válidos de Jair Bolsonaro sobre Fernando Haddad. No Brasil, um ponto gira em torno de 1 milhão de votos. São 18 milhões de votos de vantagem do Bolsonaro sobre o Haddad. Para que o Haddad consiga vencer a eleição, ele precisa conquistar 9 milhões de votos. 9 milhões. São 18 a diferença, se ele tirar 9, ele ganha a eleição. Então essa diferença de 18 pontos, na verdade é 9, né? Se o Bolsonaro tira 9, se o Haddad tira 9 do Bolsonaro, chega lá. Nós estamos a pouco mais de 10 dias, 11 dias da eleição. Teria que, assim, arredondando, tirar do Bolsonaro 1 milhão de votos por dia, de agora até domingo da eleição, que é domingo da semana que vem. Precisaria conquistar 1 milhão de votos por dia. Portanto, foi o boi com a corda. Se não houver um fato novo, eu disse isso ontem aqui e a pesquisa do Ibope apenas confirma, Jair Bolsonaro será presidente do Brasil com um percentual, creio eu, maior do que este que a pesquisa mostra. E eu tô me baseando que é 1 milhão de votos por dia, entendendo que a pesquisa do Ibope está correta, o que eu não creio. Porque há o eleitor silencioso do Bolsonaro. Se o Bolsonaro aparece com 59, ele tem 65 dos válidos. Tranquilamente tem 65% dos válidos, porque tem o eleitor do Bolsonaro que não sai falando, não vai falar, não quer arrumar confusão. Então o percentual de Bolsonaro é muito maior. O PT, não à toa, tem usado o programa eleitoral, mas não apresenta proposta alguma, é só cacete. É pau no Bolsonaro do primeiro ao último segundo, que foi o que restou. O homem de 9 segundos na televisão, 8 segundos na televisão, sem marqueteiro, carregando esse anseio de rejeição à política tradicional, porque não obstante seja um político tradicional, tá lá há 3 décadas no Congresso Nacional, o deputado Bolsonaro, eu ouvi hoje na rádio o programa do PT dizendo, o Bolsonaro passou 28 anos na Câmara e não aprovou nenhum projeto. Isso é positivo pro Bolsonaro. Significa que ele não conseguiu jogar o jogo da política. Tudo, até o ataque do PT é burro nesse momento da eleição. Então nós caminhamos para a eleição de Jair Bolsonaro no último domingo do mês de outubro. As pesquisas, elas são fatais e definitivas. A onda Bolsonaro pegou, a rejeição dele, que era muito alta no primeiro turno, caiu a 35%. Portanto, uma rejeição inferior à do Fernando Haddad. Salvo uma hecatombe, um tsunami, uma tempestade, um furacão Michael, alguma coisa para acontecer, o Jair Bolsonaro será presidente do Brasil. E sabe quem que acha que o Bolsonaro será presidente do Brasil? O Cid Gomes. O irmão do Ciro Gomes, num encontro do PT... Marcos Souza, o que foi aquilo? Sabe que eu respeitei o cara, viu? Porque, independentemente do que a gente acha da família Gomes, que é uma família de coronéis do Ceará, olha só, ele foi no covil dos caras
e falou as verdades que o PT merece escutar na cara deles. Falou que o PT tem que fazer autocrítica e que aparelhou o Brasil e que a culpa do Bolsonaro, segundo Cid Gomes, está na frente, é do próprio PT que criou o Bolsonaro, porque roubou até não poder mais e agora as pessoas querem alguém honesto para colocar no lugar. Terribas, eu te mandei aí o áudio. Vamos soltar o áudio do Cid Gomes. Para quem não ouviu, o Cid Gomes é irmão do Ciro Gomes. Foi um encontro organizado para apoiadores de Fernando Haddad lá no Ceará. E o Cid Gomes resolveu descer a borracha. Ele fala o que todo mundo sabe, de que o Bolsonaro será o presidente do Brasil. Mas ele fala com requintes de crueldade. É uma fala muito forte do Cid Gomes que nós vamos reproduzir agora. Tá na mão aí, Tê? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Cid Gomes, irmão do Ciro. E ele dá de dedo, né, Mark? Exato. Não, o pessoal começa a vaiar e ele ainda chama de babaca. Os militantes que estão vaiando ele. Vamos ouvir o Cid Gomes. Tem que fazer um meia-culpa. Tem que pedir desculpas. Tem que ter humildade. Tem que ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim. Pois tu vai perder a eleição. Não admitiu meia-culpa, não admitiu os erros que cometeram. Isso é para perder a eleição e é bem feito. É bem feito perder a eleição. Vocês deviam, o teu tipo assim, que acha que fez tudo certo. Quem junto com ele acha que fez tudo certo, vão. Muito bem. Pois vão. E vão perder feio. Vão perder feio a eleição. E será uma vitória do Bolsonaro, as pesquisas indicam isso. Esse é o cenário de crescimento dessa onda Bolsonaro. A meia-culpa de não reconhecer os erros, de tratar criminoso como herói, de que nada disso aconteceu, que tudo é um golpe da Polícia Federal, do Ministério Público, da Justiça, da imprensa, tentar desmerecer o que o Brasil não aguenta mais. O Brasil tem engulhos do que o PT fez. É isso que levará à vitória do Bolsonaro, não as qualidades do Bolsonaro. Bolsonaro não é o presidente dos sonhos de ninguém. Ninguém tem o Bolsonaro como presidente dos sonhos. Mas ele é o presidente capaz de derrotar isso que o Cid Gomes sublinha aí. Se o PT não fosse tão arrogante, teria apoiado o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes seria o presidente do Brasil. A arrogância do PT fará com que Jair Bolsonaro seja eleito daqui 2 domingos. Daqui 2 domingos, quando estivermos no ar aqui no fim da tarde, para contar o resultado da eleição, anunciaremos neste microfone da Jovem Pan a eleição de Jair Bolsonaro. O Cid Gomes já assimilou. E o próprio Fernando Haddad, no Twitter, escreveu ontem o seguinte: é muito difícil, mas a gente vai lutar. Se o presidenciável diz no Twitter que é muito difícil, é porque já era. Denier, mas vou falar aqui que tem um petista nesse momento fazendo autocrítica, que é Antônio Palocci, que tá na PF contando tudo que sabe sobre a corrupção. Ele tá fazendo a autocrítica. A meia-culpa que o Cid Gomes pediu, Palocci faz. E não se engane quem acha que o Palocci não é petista. Ele ainda é de esquerda. Palocci fez parte da Libelu. Coloca no Google aí, Libelu, pra você ver quem é Palocci. É uma das organizações mais de esquerda que o Brasil já viu, ligada ao trotskismo, enfim. É um negócio que o Palocci não deixou de ser de esquerda. Ele apenas reconheceu que a esquerda fez confusão e tá contando o que aconteceu. Mas o PT tem dificuldade de assimilar, precisa manter o discurso. É um discurso de alisar o criminoso. Tem muita gente boa que eu conheço, muita gente boa, que por rejeição ao pensamento individual do Bolsonaro votará no Haddad. Escolheu isso. Vai ter que olhar para os filhos depois, para os irmãos, para os pais. Ontem eu conversei por telefone com um amigo, por razões óbvias, eu não vou declinar o nome aqui. Ele está assustadíssimo de que o filho dele, que é professor universitário, votará no Fernando Haddad
numa contaminação, ele está dentro do ambiente universitário, se viu contaminado por esse pensamento como se a real afronta à democracia fosse a eleição do Bolsonaro. A real afronta à democracia seria reconduzir o PT ao poder. Isso colocaria a nossa democracia em risco, porque colocaria em risco a independência do judiciário, ou nós já esquecemos a fala da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Colocaria a independência e a autonomia de atuação do Ministério Público em risco. Regularíamos os veículos de comunicação social e passaríamos a ter um controle sobre as liberdades individuais. O risco não está no Bolsonaro. O risco de afronta à democracia de uma maneira mais aberta está na recondução do PT ao poder. Uma análise fria do que está escrito no plano de governo de um e de outro nos conduz a isso. O eleitor brasileiro é sábio. Sempre será. Não contem comigo para chamar eleitor de burro. O eleitor sabe o que faz. Pode fazer do jeito todo torto. Não do jeito que nós gostamos, eventualmente. Eu, você aí do outro lado. Mas o eleitor sabe o que faz e como faz. São 7 horas e 26 minutos. Marcos Souza e os ouvintes dizem o quê aqui na Jovem Pan? Denê, participam já o Hermon Oliveira dizendo aqui na live que não concorda. Ele acha que o Bolsonaro tem muitas qualidades. Também tem a participação do Rudney Liz na live, dizendo: não se enganem, o Cid Gomes é cobra criada. Estão tentando se aproximar do Bolsonaro. É nada. Não, mas aí não tem. Cid Gomes, Ciro Gomes, essa turma não vai se aproximar do Bolsonaro, não. Essa turma vai ficar... Mas eu acho é pouco pro Ciro Gomes, bem feito. Foi alisar criminoso, não foi dizer... nós, sendo eleitos, seremos a única chance de tirar o Lula da cadeia. Bem feito pro Ciro. É outro de pouco apreço às instituições. Bem feito, acho é pouco. Acho que o mimimi do Cid Gomes é bem feito. Mas que ele teve coragem, teve. Ele foi pro palanque dos caras, dar de dedo nos caras. É cabra macho. Só faltou puxar peixeira. Porque, ô louco... E como diz o meu amigo Terribas, o Bolsonaro será o primeiro presidente eleito da história do Brasil a se eleger sem forró. Sem uma sanfona. Não tem uma sanfona no horário eleitoral dele. O que mais, Mark? O final do telefone 4674, o Marcelo pergunta: se o Haddad renunciar, como fica? Como o Haddad renunciar? A candidatura, acho que diz o ouvinte. Não vai renunciar à candidatura, gente. Como fica? Fica com a Manuela. Não, mas não tem. Já era. Não vai renunciar. Não vamos trabalhar sob o prisma de fake news, tá? Você pode se não existe. O Brasil tem 2 candidatos à presidência, Haddad e Bolsonaro. Especulação, fake news, nada tem lugar com a realidade. Você já viu um petista largar o osso? Não larga, né? Pergunta pro ouvinte que perguntou isso. Já viu um petista largar o osso, jogar a toalha, sair da discussão? Fica até o final. Ele sabe que vai perder, mas fica porque o partido pediu. Eles são assim. O partido pede, eles cumprem. Tem uma frase que eles usam muito, Denê, entre o PT, o PCdoB. Militante, se você acha que pensa, pensa mal. Quem pensa por você é o Comitê Central. Isso eles repetem entre eles. Então lá... Quer ver, ó, os ouvintes perceberam aqui. No começo da fala do Cid Gomes, o pessoal tá aplaudindo. Porque eles estão aplaudindo, não estão nem escutando. Eles demoram pra perceber que estavam sendo xingados. Depois que eles começam a vaiar. Então, ou seja, eles vão levando pelo partido, é a boiada. Estoura a boiada, eles vão indo embora. E vai embora. E aí, quando terminar a eleição, sabe qual será o discurso, Mark? Quando vier a vitória do Bolsonaro, que é o que tudo indica é o que acontecerá, sabe qual será o discurso? De que a eleição não tem legitimidade e foi um golpe. Porque o candidato de verdade deveria ser o Lula, e o Lula teria vencido a eleição, mas não pôde por uma trama de um judiciário golpista, apoiado por um Ministério Público golpista, de uma Polícia Federal golpista, de uma imprensa golpista e de um povo golpista que aceitou o golpe. Nunca haverá o reconhecimento de que a democracia se sustenta pela vontade livre e soberana do eleitor. Jamais. Primeiro é porque não foi votado, depois é porque é votado, e sempre haverá um discurso para deslegitimar a vitória daquele que é o seu adversário. O PT não aceita,
já tem discurso pronto. Eu aposto com vocês. Vamos fazer uma aposta? Eu e você aí do outro lado do rádio. Qual será o discurso do PT? O discurso do PT não será de reconhecimento da eleição. O PT vai cuspir, rasgar a vontade do eleitor soberano. E dirá que isso só aconteceu porque houve um golpe que puniu a alma mais honesta desse país. É golpe! É golpe! É isso que o PT vai dizer. Daniel, o discurso vai ser assim, ó. Terceira fase do golpe. A primeira foi quando derrubaram Dilma Rousseff. A segunda foi quando prenderam Lula. E a terceira fase foi quando o Brasil elegeu Jair Bolsonaro. Eu só não sei se eles vão falar que o povo foi enganado ou se a eleição foi fraudada. Esse detalhe não temos ainda, mas esperamos porque eles vão chegar em breve com esse discurso. Ai, que preguiça. O bom é que a gente já sabe. E o ouvinte desse jornal também. Porque é isso que vai acontecer lá no último domingo do mês de outubro. 7h31, 7h31. Teve um pedido feito pelo PSL aqui do Paraná de auditoria nas urnas eletrônicas. E o TRE fará, Mark. Nós falamos aqui no dia da eleição de que algumas urnas houve queixa de eleitores de que não conseguiram votar para presidente da República. De que na hora de votar para presidente a urna apagava. Pois estas urnas eletrônicas, que foram alvo de suspeita, serão periciadas pela Justiça Eleitoral. Isso vai acontecer na próxima sexta-feira. Membros da Ordem dos Advogados do Brasil vão acompanhar esse processo. O pedido foi feito após relatos de que as urnas apresentaram defeitos, como o eleitor digitar os números e, antes de apertar a tecla confirma, finalizar a votação. O presidente da OAB no Paraná, José Augusto de Araújo de Noronha, reforça que, em meio a tantas notícias falsas, é importante provar a transparência do processo eleitoral. É muito importante a presença da Ordem dos Advogados do Brasil, justamente pela sua missão, pela sua função de ser a defensora da Constituição, da democracia, do Estado Democrático de Direito, para que nós estejamos lá acompanhando e dar essa tranquilidade ao eleitor que possa comparecer no segundo turno, votar e o seu voto será devidamente contabilizado, que ele possa ter certeza de que o processo de votação não é suscetível de nenhum vício que possa macular a vontade soberana que deve ter o eleitor brasileiro. Então esse é o nosso papel, está acompanhando, esclarecendo, fiscalizando essa perícia e o próprio processo de votação no próprio dia 28, quando haverá a votação em segundo turno. Representantes da Procuradoria Regional Eleitoral e presidentes das comissões de auditoria da votação eletrônica e de segurança permanente também devem acompanhar a auditoria. O procedimento vai verificar se os sistemas instalados nas urnas são os mesmos que foram lacrados pelo Tribunal Superior Eleitoral e ainda se há indícios de fraude no sistema. Bom, parabéns ao Tribunal Eleitoral. Eu nem vou comentar aqui a questão da OAB, que a OAB historicamente cumpre o seu papel nesse sentido. Mas eu quero dar os parabéns à Justiça Eleitoral. De quais são as urnas? São essas aí? Vamos auditar. Esse é um papel importante do Judiciário Eleitoral. Há suspeitas sobre determinadas urnas? São as urnas onde houve queixa de que o voto não entrou? Beleza, pega a urna e pericia. Faz a perícia da urna. Haja com transparência. O TRE do Paraná fez direitinho o que se esperava da Justiça Eleitoral. Não varre para debaixo do tapete. Pega e faz a auditagem da urna eletrônica, chama técnicos independentes, observe se há alguma coisa de errado e se tiver alguma coisa de errado que se tome providências. O voto impresso é uma obrigação, uma necessidade, está na lei. A Justiça Eleitoral que pare com esse mimimi do se gasta muito dinheiro com isso, até porque a urna já até a impressora tem. Então vamos adiante. Vamos dar à nossa democracia a lisura e a transparência que ela merece. Parabéns à Justiça Eleitoral por auditar as urnas eletrônicas necessárias. Deni, o ouvinte Magnus, final telefone 1627 aqui de Curitiba, provoca a OAB. A OAB vai acompanhar as supostas fraudes nas urnas, mas é a mesma que deixa pessoas fingirem que são advogadas para visitar Lula. Eu já fiz essa crítica aqui à OAB, agora parou, né? Agora parou porque... Não, e aí, veja, o Lula dispensou o Haddad de fazer campanha, de se informar. Era tudo tão aberto, né?
O Haddad, vou ao cárcere para falar com o Lula dos nossos rumos eleitorais, com quem a gente tem que fazer aliança. Aí saía de lá com o bilhete do Lula, coletiva do Lula. Em nenhum momento o processo foi discutido. O Haddad se faz passar de advogado e transformou a sede da Polícia Federal em Curitiba em comitê do PT, aos olhos da OAB, da Justiça, do Ministério Público e de todo mundo. E ninguém tomou providências. É por essas e outras que o Bolsonaro vai ganhar a eleição. As pesquisas indicam que o Bolsonaro vencerá a eleição com uma larga vantagem. E não é à toa. Não vai cair no colo assim, gostei do cabelinho liso do Bolsonaro. Não é por causa disso. E não é por causa da facada. As pessoas não entenderam ainda de que o brasileiro é conservador. As pessoas não entenderam ainda que o brasileiro tá na tampa. E de que vai na urna e vai na urna com sede. É isso que vai acontecer. E ponto. Mas aí não, né? Fica todo mundo tentando inventar a roda. Ai, machista, fascista, não passará. Não. Tá gritando. Grita aí. Usa a camiseta ele não. Quanto mais houver esse movimentinho de rede social, maior a votação do Bolsonaro. Ninguém entendeu ainda. A urna vai mostrar. E quando a urna mostrar, né? Daí não adianta mais. Tem intervalo, né, Terribas? Tem intervalo, daqui a pouco a gente volta. Então, peraí, antes do intervalo, o meu recado é o seguinte: não é pra seguir o Insta do Rick Mais, é pra seguir o nosso Instagram. Tô esperando o marketing. Mostra pra eles aí do outro lado do rádio. Pega o teu telefone, entra no teu computador e segue a gente no Instagram agora. Agora, nesse momento. O meu Instagram é DenianCC. DenianCC. Entra, segue lá. E segue o do Terribas. Diga aí, Té. O meu é o Terribas. O Terribas é OTERRIBAS. Tudo junto. Marque. O meu é Mark Souza, Mark com C no final e Souza com S no começo e no final, não tem Z. Mark Souza. Mark Souza, o Terribas, DenianCC. Segue aí. Aí a gente depois do intervalo te conta. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Ontem o Mark Souza, no encerramento do jornal, deixou uma notícia no ar de que envolveria uma possível nomeação para o Supremo Tribunal Federal no caso de vitória de Jair Bolsonaro nas eleições. Diga lá, Marco. Denian, Bolsonaro, se eleito, vai indicar 2 nomes ao Supremo Tribunal Federal durante seu mandato. Pelo menos 2, não é? O programado é 2, a não ser que aconteça alguma coisa, pode ter mais indicações. E se comenta, dentro do PSL, que é o partido dele, que 3 nomes seriam os indicados de Bolsonaro ao cargo, à Suprema Corte Brasileira. O juiz Sérgio Moro, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto e o juiz federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. E tá essa discussão para saber quem seriam os 2 nomes que Bolsonaro indicaria. Só lembrando aqui que o Bolsonaro falou nesse jornal, nesse microfone aqui do meu lado, tá gravado isso, que ele indicaria Sérgio Moro sem nenhum problema ao Supremo. Mas é claro, agora muita água vai passar por baixo dessa ponte, não é, Denis? Claro. O Mark ontem levantou a questão de que nós divergiríamos quanto ao nome que consideraríamos melhor para a vaga no Supremo. Vamos divergir no ar? Vamos. Quem você acha, Mark? Acho que o Gebran seria o melhor nome nesse momento ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que seria o Sérgio Moro o melhor nome. Eu entendo que o desembargador federal Gebran, ele é, digamos assim, que tivesse a eleição de jurista do ano ou de membro do judiciário do ano. O meu voto seria, no ano passado e neste ano, ao desembargador Gebran. O serviço que Gebran prestou ao país, ele é incomensurável. A relatoria da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região é de altíssimo quilate. Ele tem a mão mais pesada, inclusive, que a mão do juiz federal Sérgio Moro. Já o elogiei tantas vezes aqui no ar e não cansarei de o elogiar novamente. O Dr. Gebran é um exemplo, o Dr. Gebran, para o judiciário brasileiro, para o direito do estado do Paraná, porque ele é curitibano, mas a indicação do juiz federal Sérgio Moro, ela seria um emblema. Ela carimbaria uma postura de vontade da população de combate verdadeiro à corrupção. O juiz de primeira instância é aquele que manipula a prova
prova está na mão dele, ele produz a prova. E o juiz de primeira instância é aquele que efetivamente faz a investigação andar. A Polícia Federal cumpriu um papel glorioso, gigantesco. Nós devemos respeitar o trabalho dos delegados e agentes da Polícia Federal com esse incansável exercício de cidadania que foi a operação e é a Operação Lava Jato. Da mesma maneira o Ministério Público. Mas não haveria Lava Jato se não fosse o juiz federal Sérgio Moro. Não haveria uma ordem de busca e apreensão, não haveria uma ordem de prisão, não haveria sem a postura firme do Moro. O melhor nome entre estes 3 apresentados, na minha opinião, é o do Moro. Eu sei das razões do Mark, tenho certeza que eu externei aqui muito do que o Mark pensa. O desembargador Gebran, olha, estaria muito bem servido o Supremo Tribunal Federal. Dos 3, eu descarto o Bretas. Não dá, né, Mark? O Bretas acho que teria menos capacidade intelectual para desempenhar a função. E além de uma vaidade absurda, né? Sim, além disso. Então, dos 3, o Bretas, a gente mandou pra lá, assim, vai pra lá. O Bretas é carioca, o Bolsonaro também, tá ok? Então tem que considerar a possibilidade. Mas, seja Moro, seja Gebran, será um orgulho aqui pra Justiça do Paraná. Eu torço particularmente pelo Moro. Sei que o Mark também, pela torcida, torceria pelo juiz Moro, né? Até que são 2 vagas, vai que entre os 2. Pô, daí seria espetacular. Vai ser impossível porque também tem a política do judiciário, não seriam indicados 2 nomes do sul do Brasil. Eu acho muito difícil, a não ser que o Bolsonaro taque o horror, vamos dizer assim, como você diz no português claro, os juristas brasileiros não vão deixar 2 do sul do Brasil serem indicados ao Supremo. Mas, enfim, vamos ver o que acontece. Eu ainda acho que o Sérgio Moro cumpre um excelente papel, indiscutível papel, mas que o Dr. Gebran teria mais, nesse momento específico, mais gabarito para assumir a vaga, até pelo papel que desempenha já num tribunal colegiado, que é o TRF4. O Terriba separou aqui o Jair Bolsonaro nesse jornal, dizendo o que faria uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir. Muita gente perguntando do Dr. Sérgio Moro, se o senhor indicaria ele para o STF. Não há a menor dúvida, né? Eu não conheço pessoalmente, apertei a mão dele uma vez apenas no aeroporto, até deu um bafafá terrível, né? E logo depois conversamos por uns 15 minutos por telefone, nada mais além disso, uma conversa bastante amistosa, que ligou para mim. Eu me coloco no lugar dele. É um homem que não tem liberdade para ir na padaria comprar um pão de manhã. Não pode falar que vai com a tua esposa, o seu filho, num cinema. Tem que ter 8 seguranças do lado dele. Olha a vida que ele leva. Tá? É um homem que perdeu a sua liberdade. Tem menos liberdade do que o Jorge Pisciani, presidente da LERJ, né, que ontem, ou anteontem, o ministro Toffoli deu-lhe direito à prisão domiciliar. No que depender de mim, obviamente, o senhor Sérgio Moro seria uma excelente pessoa para começar aqui a mudar o Supremo Tribunal Federal. Seria indicado para o STF, sim. Tá aí a fala do Bolsonaro a este jornal. Isso aí você não vai ouvir na Globo, não adianta botar na entrevista da Record, na entrevista... Não vai. Fez a entrevista aqui valendo, foi este jornal. E não serei modesto aqui, a entrevista do Bolsonaro tá aí no YouTube, assista. Veja a entrevista que eu, o Mark, o Terribas e os ouvintes, você aí do outro lado do rádio, ajudou a fazer a entrevista. Ouça a entrevista do Bolsonaro. Eu tenho uma certeza também, se o Haddad ganhar, o Moro não será ministro do STF, né, Mark? Sim. Não será, né? Eu acho que... Nem o Gebran, né? Nem o Gebran. Então... não será. Até porque o PT acha que eles são golpistas, então não como é que indicariam vai golpistas. Não tem como. Olha o discurso da Gleisi Hoffmann. Pega a Gleisi Hoffmann. Você acha que a Gleisi deixaria o Haddad indicar o Moro ao Supremo dele? Claro que não. Ô, Mark, ontem teve uma fase nova da carne fraca, trapaça. O que essa fase na verdade não é uma nova fase, né? Foi uma atuação da Polícia Federal de indiciar responsáveis aí pelo crime da Operação Carne Fraca. O que tem? O ex-presidente da BRF, Abílio Diniz, aquele do Pão de Açúcar, foi indiciado pela Polícia Federal por estelionato, formação criminosa e falsidade ideológica. Além dele, outros 42 investigados também foram denunciados na Operação Trapaça, que é um desdobramento da Carne Fraca. Essa etapa, portanto, segundo o delegado responsável pela operação, Maurício Moscardi, tinha Abílio Diniz conhecimento das irregularidades e o delegado se baseou em conversas de e-mail e WhatsApp para defender isso. Segundo a Polícia Federal, 5 laboratórios de Ponta Grossa, nos Campos Gerais,
fraudavam as análises feitas pela BRF e assim conseguiam burlar o Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura. As investigações apontam, por exemplo, que os laboratórios são suspeitos de fraudar laudos relacionados à presença de salmonela em alimentos para a exportação. O indiciamento é a primeira etapa do processo que foi entregue ao Ministério Público. Agora, o órgão vai decidir se oferecem ou não a denúncia à Justiça. Em nota, a assessoria de imprensa de Abílio Diniz diz que não existem elementos que demonstrem irregularidades cometidas por ele e que o indiciamento não indica culpa, mas apenas que a autoridade policial considera haver indícios de atos ilícitos, o que será apreciado agora pelo Ministério Público Federal. Agora, fica a expectativa se o Ministério Público Federal irá denunciar o Abílio Diniz, penso que vai. Dei uma olhada no Criteriosa, no trabalho do delegado Moscardi. Muito bem feita a construção do indiciamento do ponto de vista teórico do direito. Há uma construção técnica que leva ao indiciamento do Abílio Diniz, não porque acha que o Abílio Diniz sabia, mas porque se constrói, teoricamente, a participação daquele que seria o chefe, um dos chefes do esquema, para atingi-lo criminalmente. Tá de parabéns à Polícia Federal, mais uma vez. Torço para que o Ministério Público Federal acolha aquilo que o indiciamento apontou, de que haja uma denúncia criminal contra o Abílio Diniz e contra os demais, e de que estes efetivamente sejam levados a julgamento. É pelo Dr. Marcos José Grey, ou Mark? Exato. É pelo José Grey, né? E de que esse caso vá adiante e de que nós consigamos definitivamente mostrar que a justiça pode sim ser para o engravatado, pode ser para o podre de milionário e não apenas para os pretos, para os pobres e para as putas. De que a gente consiga alcançar aquele que detém o poder econômico e, pela força que tem, consegue manipular, comprar o agente público e praticar a mãe de todos os crimes, que é a corrupção. É bom a gente lembrar que muita gente fala da Lava Jato, que prendeu Lula, que prendeu Palocci, que prendeu esse, que prendeu aquele, e esquece que o Odebrecht foi pra cadeia, que a turma da OAS foi pra cadeia, que a turma da Andrade Gutierrez foi pra cadeia, que a turma da Queiroz Galvão foi pra cadeia. Quem mais, Marcos? Esqueci alguém? Mendes Júnior. Todos eles, os grandes empresários brasileiros, foram levados ao cárcere por força da investigação da Operação Lava Jato. A gente pensa muito no corrupto passivo, que é aquele agente público que se vende, e esquece do corrupto ativo, que é aquele quem compra. E quem compra é quem detém o poder econômico, o empresário. O Abílio Diniz, no caso da Operação Trapaça, segundo a Polícia Federal, como foi a atuação dos empreiteiros nesse cartelzinho da Lava Jato. Diniz, só elogiar aqui publicamente a construção teórica que foi feita nesse relatório é muito interessante. Além da coragem da Polícia Federal, o delegado Moscardi, em indiciar um dos homens mais ricos do país, a construção jurídica também é muito interessante. Claro. A PF constrói, para quem gosta do direito, um estelionato qualificado. Pega o artigo 171 e usa o parágrafo 3º de maneira muito singular. Inclusive inova no mundo jurídico fazendo essa construção. Para quem gosta do direito, vale a pena ler o relatório, porque é um desafio agora para a Justiça como encarar essa construção. A Polícia Federal encontrou uma maneira, porque a lei é meio falha em alguns pontos. Então, foi construído juridicamente uma hipótese para que possa ser indiciado, denunciado e possivelmente condenado o Abílio Diniz. Legal. Vamos para um intervalo. Voltamos na sequência com mais um bloco aqui do nosso Rick e Mais Notícias. Siga a gente no Instagram. DenianCC é o meu. O Terribas é o do companheiro. É o companheiro. É o Terribas. E Mark Souza, com C mudo, não é com K, tá, pessoal? Mark Souza. O Souza é com S. Mark Souza, O Terribas, DenianCC. Já voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Para o mundo inteiro pela internet em rickmais.com.br/Jovem Pan. Estamos também no nosso canal do YouTube. Como é que o pessoal nos acha no YouTube, Terrível? youtube.com/rickmaispr. Ou então, só você procurar lá na busca do YouTube,
Rick Mais PR, tá? E aí Pô, abri a você vai live cair ao aqui. vivo. Quanta gente, né? Muita gente. Aí o pessoal pode fazer o seguinte, o que é o mais legal, a galera se inscreve no canal, tem uma caixinha vermelha embaixo aqui do vídeo, né? Aí tem lá, inscrever-se. Aí você clica lá, você vai se inscrever no canal, e aí quando você fizer isso, você vai poder comentar no nosso chat ali do lado, que é um jornal paralelo que rola ali, entendeu? E aí, do lado dessa caixa vermelha tem um sininho, que você clica no sininho de notificações, e toda vez que o jornal começar a nossa live, o YouTube já vai te avisar, ó, o Rick Mais Notícias está ao vivo. Então é só você clicar nessa caixa vermelha, se inscrever, do lado tem o sininho, e aí tem o chat pra você comentar o jornal, que é bem bacana. Legal. Marcos Souza, e a turma da Federal, qual que é a boa? Daniel, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Paraná conseguiu derrubar na Justiça Eleitoral uma liminar que impedia a reunião nas dependências da instituição para debater agressões e atos violentos nas eleições. O desembargador Luiz Fernando Penteado, do Tribunal Regional Eleitoral, afirmou que o direito à reunião é garantia dos estudantes. Uma liminar proibia a realização de uma reunião aberta na universidade. Segundo o juiz eleitoral Douglas Marcel Pérez, o ato era irregular, pois poderia ser considerado propaganda eleitoral em um imóvel da União. O evento, organizado pelo DCE, estava agendado para acontecer na última quinta-feira, mas a denúncia feita pelo WhatsApp ao TRE impediu a realização do encontro. Segundo dados do evento no Facebook, a intenção da atividade, intitulada Reunião Aberta #Ele Não, era planejar a mobilização estudantil pela democracia e contra o fascismo. O termo Ele Não vem sendo usado em protestos contra a candidatura de Jair Bolsonaro. O desembargador que derrubou a liminar reforça que o objetivo da reunião não deve estar relacionado à propaganda eleitoral. No Facebook, os organizadores ainda não remarcaram uma nova data para o evento. A mensagem diz apenas: por motivos burocráticos, o DCE informa o cancelamento da reunião aberta. Em breve, mais informações. Na verdade, a gente sabe como é que o DCE da Federal se comporta, né? Para discutir atos de violência na campanha. É só de um lado. O DCE tem lado. Lá é o lado do Haddad, é o lado do Lula livre. É o lado de ataque à Lava Jato. Mas eu tô com a Justiça Eleitoral. Deixa se reunir. A liberdade de expressão tem que vencer. Deixa a turma se reunir. Deixa a turma gritar. Deixa. Quanto mais aparecer o que o DCE faz, é melhor pra democracia. Pra gente saber que lado eles têm. Pra gente saber o que o DCE faz. Quanto mais transparência houver, melhor. Então sou a favor de que o TCE possa... Não tem uma imagem bonitinha? Toda hora isso pinga no meu WhatsApp. Da hora. Uns maconheiros, Mark, dançando a música do... Tô no levante, tô com Maduro. Já viu um vídeo, uns maconheiros dançando lá do pessoal? Aquela turminha lá. Deixa, gente. A República Bolivariana. Deixa. É bom. Parabéns à Justiça Eleitoral mais uma vez por permitir. Deixa gritar. É impressionante, Nenê, como alguém consegue defender o Maduro, porque as pessoas estão morrendo de fome na Venezuela e as pessoas não conseguem enxergar o que está acontecendo lá. A cegueira ideológica é tamanha que não enxergam o óbvio. Mas então, é a paixão, né? Paixão é assim. 8h01. Mark, e os ouvintes dizem o quê? Daniel, o pessoal está comentando ainda sobre a questão de uma possível indicação do Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal do juiz Sérgio Moro. O Rafael Toso, de São José dos Pinhais, coloca aqui: uma indicação do Moro ao STF não colocaria em risco os rumos da Lava Jato? Não, a Lava Jato caminha muito bem, né? E a juíza substituta do juiz federal Sérgio Moro, que todos nós torcemos para que ela fique à frente da operação, se isso acontecer. Gente, a gente tá falando aqui tudo no condicional, né? Mas se isso acontecesse, como que é o nome da magistrada, Marcos? Doutora Gabriela Hart. A doutora Gabriela acompanha muito de perto todas as decisões lá do juiz federal Sérgio Moro. Não haveria solução de continuidade. Teríamos a Lava Jato da mesma maneira em que a Lava Jato já funciona no Paraná. Não vejo que isso iria prejudicar a investigação. Será que o Moro, pelo perfil dele, de ser muito prático e muito ágil, como é que seria no Supremo, Daniel? Que o Supremo era aquele jeitão, né? Passos lentos, quase parando. A gente precisa mudar o Supremo, né? A gente precisa oxigenar o Supremo.
eu entendo que a entrada do Gebran ou do Moro, por exemplo, de qualquer um dos dois, ou dos dois, melhor ainda, iria dar ao Supremo Tribunal Federal uma oxigenação que é necessária. Precisa oxigenar. Parar com a política de toga e ter a toga. E a gente efetivamente ter um judiciário mais efetivo de garantia dos direitos constitucionais, que na verdade é a grande razão de ser do Supremo Tribunal Federal. O que mais, Mark? Tem um ouvinte aqui reclamando que eu boicoto ele, enfim, o pessoal fica reclamando. Tem muitas mensagens, não é ter. Não dá pra ler todo mundo no ar, mas eu vou ler Quem aqui. que você tá boicotando aí? O Mark? Matias tá mimimi aqui, deve ser meio petista. Vamos lá. Dizendo que o Denier comentou alguns meses atrás que o Bolsonaro não se sustentaria devido ao pouco tempo de televisão. E segundo o Denier, o Bolsonaro somente piscaria e que o tempo TV faria a diferença. Qual a opinião dele agora? Isso eu de fato falei. Eu disse que o Bolsonaro teria... Eu não falei que não sustentaria, eu disse que ele teria dificuldade de se manter na ponta da disputa eleitoral pelo pouco tempo de televisão. O que ocorreu de fato novo é de que nós tivemos, primeiro, uma facada no Bolsonaro, que deu ao Bolsonaro o tempo de televisão que ele não tinha. É isso que eu queria fazer o nosso ouvinte entender. O Bolsonaro ficou no ar a todas as emissoras de televisão e de rádio do país falando do Bolsonaro durante dias a fio. Durante minutos a fio. O Jornal Nacional do dia, o Jornal da Record, o Jornal da SBT no dia, destinou 30, 40 minutos para cobertura. E a partir dali foi Bolsonaro, 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 Bolsonaro. O tempo todo na televisão. Então, de figura que não chegava aos rincões, até ser a figura que mais apareceu na mídia durante o período eleitoral. Nós tivemos um fato novo que alterou o cenário lá atrás. Foi por isso também da decantação do nome Bolsonaro no conhecimento da população, porque parte da população não sabia quem o Bolsonaro era. Foi isso que houve. O Iago Adriano aqui na live, dizendo assim, peguei um passageiro agora, ele deve ser Uber pela mensagem, aqui falando que vocês são anti-PT. E aí, Daniel? Nós não somos anti-PT, nós somos do lado do Estado brasileiro, do cidadão. Eu não posso defender um projeto de poder que seja um projeto de poder que vai meter a mão no jarro. Desculpa, gente. Poxa, me parece uma coisa tão óbvia. Como é que eu vou defender alguém que diz que vai indultar o criminoso? Não conta comigo. Não conta comigo. Agora, quem é ouvinte desse jornal de verdade sabe de que esse jornal não tem lado partidário. Esse jornal tem lado, sim, é o lado do interesse público e não o lado do partido. Aliás, eu estou andando para o partido político A, B ou C. Tô nem aí pro partido político. Me interessa de que a gente tenha um Estado minimamente realizador de direitos e se pare de roubar dinheiro público. Como as pessoas são tolerantes ao roubo do dinheiro? Gente... Ah, Daniel, é pela causa, né? Pela causa pode? Pois é. Os Dirceu diz isso. As pessoas não se incomodam, né? Enfim. O Lucas Marcelo Rauch dizendo que todos sabemos que na federal a grande maioria é de esquerda sobre aquela decisão da Justiça Eleitoral de permitir o evento lá da hashtag Ele Não. Ele não. Mark, eu tô com a live aberta aqui, né? Eu nunca faço isso. E aí não dá tempo de ler tudo porque é muita gente participando. Mas aí tem uma aqui. Passou já. Perdi. Que droga. Não, tem um que diz assim. Tá aqui, achei. É a Catiane. Não, Kailane. Ela diz assim. Passageiro desse eu nem pego. Hashtag desce. Não dá, né, Kailane? Tem que respeitar a opinião de todo mundo. A democracia se sustenta no respeito e na tolerância de quem pensa diferente da gente. Esse é o grande exercício. Se você quiser saber se você é um democrata, veja o seu grau de tolerância com quem pensa diferente de você. Tem que aceitar e tem que respeitar, enfim, não tem que bater, não. Tem que escutar. E até porque às vezes a outra pessoa pode te ajudar a ter um pensamento novo, enfim. Claro. É sempre legal isso. O Nilson de Curitiba dizendo que se a gente acredita que o pessoal lá do acampamento Mariellen vive, eles batizaram o acampamento. Já falei aqui, Daniel? Não. Já. Agora aquele acampamento Mariellen lá, vive. agora Mariellen vive. Vai ficar lá mesmo com o PT sendo derrotado nas urnas, Daniel. O que você acha? Lá o pessoal que apoia o Lula, dá bom dia. Duvido. Daqui a pouco, daqui 1h09 em ponto, tem lá, ó. Duvido. Esse acampamento que tá lá, essas pessoas são pagas, né, gente? Você recebe lá a diária. Ninguém tá lá por amor.
As pessoas estão lá porque estão sendo pagas para isso. É um bando de desocupado que tá lá recebendo dinheiro público, dinheiro de imposto sindical, que ainda existe, dinheiro de fundo partidário, para ir lá sustentar essas pessoas para fazer um afago no bandido, no criminoso que tá preso. Uma hora vai secar a torneirinha, vai fechar a torneirinha. E quando o dinheiro acabar, as pessoas vão embora. Aí vão ficar lá depois da eleição. Ficarão enquanto durar o dinheiro. Quando acabar o dinheiro, já era. Ou você acha que é barato alugar um terreno para montar um acampamento na frente da Polícia Federal? Você acha que o dono do terreno cedeu o terreno graciosamente para as pessoas montarem um acampamento? Custa dinheiro. Você já parou para pensar quem é que paga? De onde vem o dinheiro que sustenta um acampamento há meses a fio, com pessoas tomando café, lanche, almoço, café da tarde, jantar todo dia e recebendo a diária? Você já parou para pensar que essa turma que tá lá azucrinando os moradores do Santa Cândida tá sendo paga para isso? De que o dono do terreno onde tem o acampamento é alguém que tá recebendo por mês para alugar o local? Você já parou para pensar que alguém tá pagando isso? Quem tá pagando? É assim? Aqui, amigo, a gente olha pelo outro lado. O jornalismo romântico é aquele que vai olhar lá pro acampamento. Ai, que bonito, né? Essas pessoas engajadas ideologicamente, né? O jornalismo de verdade olha assim, quem é que tá pagando pra esse bando de gente que não trabalha tá aqui receber dinheiro pra bater palma por um criminoso condenado em 2 instâncias? Quem paga? De onde sai o dinheiro? Né? Então, o que mais, Mark? Daniel, o ouvinte aqui tá lembrando, Paulo Ivo, é que tem 2 acampamentos agora. Tem o Marielle em Vive, que fica bem em frente à PF, naquela esquininha ali que antigamente era estacionamento, agora é o acampamento. Eles alugaram e fizeram acampamento Marielle em Vive. E tem o acampamento Marisa Letícia, que fica um pouco mais distante, ali na região perto da rotatória do Santa Cândida ali. E aí o Paulo Ivo vive perto, mora perto desse acampamento Marisa Letícia, e diz que hoje tem muito pouca gente lá. Diz que acabou a romaria de ônibus, então já diminuiu bastante o número de militantes que estavam nesse acampamento maior, e agora vai diminuindo cada vez mais o número de pessoas por lá. Conforme for acabando o dinheiro, vai diminuindo o público. Você acha que alguém vai parar de viver para acampar na frente da Polícia Federal se não tiver remuneração? Verdade mesmo. Verdade mesmo. Sem dinheiro, alguém vai parar a vida? Ah, não trabalho mais, agora eu vou viver de amor ao Lula. E quem é que paga o terreno de 2 acampamentos, o da Marielle e o da Dona Marisa Letícia? Quem é que paga? Não são os acampados. Né? Até porque eles recebem pra estar lá. Eles recebem. Então, alguém paga. Esse alguém são partidos políticos, sindicatos, centrais sindicais. São esses que pagam. E o dinheiro do partido político e dos sindicatos ainda é resquício do dinheiro público dos sindicatos, da contribuição sindical. E, no caso, dinheiro público do fundo partidário das legendas políticas. É isso. Ou seja, nós pagamos pelo acampamento. É assim que é. O Eriton Garcia diz aqui que não entende por que o PT tá pagando aluguel, já que eles gostam de invadir as coisas. Mas aí não vai, né? Vai invadir uma área urbana, ali um terreno do lado da Polícia Federal. Não vai. Não vai. Eles vão atormentar, mas ocupar não vão. Daniel, tem muita gente na live aqui também falando desse acampamento. O Magnus Maciel dizendo que o acampamento está com o povo da Glaze. Pois é, mas o povo da Glaze come. Come, dorme e precisa cuidar da vida. Precisa comprar as coisas. E está sendo remunerada, essa gente está sendo remunerada pelo dinheiro que a gente sabe de onde vem. Então, essa militância que hoje bate palmas ao Lula lá na Polícia Federal, a gente sabe que é a militância do dinheiro. Só para terminar essa rodada de participações, o Caio Humberto aqui na live merece o nosso parabéns, Daniel. Ele disse que mudou o plano da operadora porque tinha YouTube ilimitado. Agora, só pra poder ver o jornal todas as manhãs. Então, tinha YouTube limitado, ele foi lá e mudou pro ilimitado só pra assistir o jornal. Ah, galo velho, esse é bom. Eu conheço o Caio Humberto. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui, final no encerramento do jornal. Essa questão lá do acampamento na Polícia Federal, lá perto da Polícia Federal, continua infernizando os trabalhadores lá, viu, Mark? Os agentes, servidores, os estagiários, os advogados, os delegados. É um saco.
continuam tendo a vida atormentada e os moradores, claro, lá do bairro Santa Cândida. Minha solidariedade é o hashtag Santa Cândida Livre. Uma hora acaba. Terminou a eleição, vai acabar o dinheiro e aí já era. Até lá, seguimos adiante. O Lula tá sozinho, né, Mark? Tá sozinho. Na verdade, ele recebeu ontem a visita do tesoureiro do partido, Emílio de Souza. Ele que foi visitá-lo lá. O Haddad não veio, Daniel, mas mandou um emissário pra pegar as ordens, né? Ontem, segunda-feira? Ontem, segunda-feira. Mas como que visitou a segunda se não é? Ou também é advogado do Lula? Ele tentou se... Ele é advogado também, tentou se cadastrar como advogado, não conseguiu. Mas ontem ele teve acesso ao ex-presidente. Que maravilha. Tá bonito. Vamos nessa, rapaziada? Vamos nessa, Vamos acabou, nessa, né? até. Vamos embora, Mark? Vamos embora, até amanhã. Então nós voltamos amanhã com o nosso jornal a partir de 7h10, assim que terminar a propaganda eleitoral no rádio. Fechou? Vamos embora. Siga a gente. Denian CC, Oter Ribas, Mark Souza. Tchau. Você está ouvindo Rick Mais Notícias. Partiu pra cima.